Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu vou falar hoje sobre a entrevista que o Ciro concedeu ao UOL. Tá lá no seu canal, vou deixar o link para quem quiser assistir. Eu separei alguns pontos principais e, claro, gerou muita polêmica por conta do Ciro ter voltado a tocar naquele assunto que foi indagado, sobre o Lula ser corrupto, corruptor, mas não foi só isso. Tem muita gente querendo reduzir uma entrevista de quase uma hora a uma simples frase. Então, meu papel aqui é pegar os pontos principais, os pontos mais importantes e refletir com vocês. Mas antes eu quero pedir ajuda para que quem não se inscreveu e puder, se inscreva no canal, ative lá as notificações e, claro, se gostar do vídeo, deixa o seu like e se não gostar, manda o dislike, porque isso tudo é importante para o nosso trabalho aqui. Meus amigos, o Ciro começou reforçando a necessidade do impeachment de Bolsonaro. Criticou Lira, que não aceita, está sentado em mais de 120 pedidos, agora até em cima de um super pedido. Criticou Rodrigo Maia, falou, olha, esse seja talvez o erro mais grave do Maia à frente da Câmara. Inclusive disse que o Maia fez uma boa gestão. É claro que eu e o Ciro também discordamos da reforma da Previdência, por exemplo, que o Maia foi um agente importante dela. Mas ali também ele, no papel de um presidente da Câmara, ele tem que tentar agradar diversos setores e a pressão realmente em torno da reforma da Previdência foi gigantesca, mas, de um modo geral, foi sim uma boa gestão. Tales disse que a esquerda está reticente quanto ao impeachment, por ter Mourão de vice, e pergunta se o Ciro estaria preparado para Mourão. O Ciro deu uma resposta muito boa, eu estou preparado para respeitar a Constituição. E ele emenda dizendo, o PT está fazendo cálculo mesquinho, miúdo, e é muito a cara do Lula de explorar o governo Bolsonaro, de deixá-lo sangrando, para usar a expressão do Zé Dirceu, disse o Ciro, para que Lula fique sem ter que explicar nada do que fez ou deixou de fazer, sob o ponto de vista econômico ou desastre moral, de ter levado a corrupção ao centro do poder do Brasil. Não podemos aceitar que isso aconteça. Crime de responsabilidade não interessa a conveniência. Ou existe ou não existe. E existindo, é preciso caçar Bolsonaro para que a impunidade não seja um prêmio para um governo que matou mais de 500 mil de pessoas e que chafurda na corrupção. E aí o Ciro vai elencar ali alguns crimes, inclusive ele é, bom lembrar, um professor de direito, é advogado, enfim. E o Tales repete, está preparado para o governo Mourão? O Tales ele deu várias cutucadas no Ciro. E o Ciro pergunta, por que não? Farei a ele a oposição severa, como é minha obrigação. E o rito constitucional é claro, no impedimento do presidente, assume o vice. E aí, até sobre esse superpoder do presidente da Câmara, o Ciro diz que tem assim um desenho para propor uma mudança legal para isso, que de fato é algo que a gente não dá para compreender, que um único homem decida se algum pedido de impeachment avance, não é que ele vai tirar o presidente lá, é só saber, olha, o pedido pode avançar ou não. Não é possível, né, que a gente dependa de uma pessoa só. Quanto ao PGR, que também ficou omisso, o Ciro disse, olha, isso aí a lei já existe, é prevaricação, o que, na opinião do Ciro, parece estar acontecendo com o Augusto Aras. Questionado sobre a CPI, o Ciro disse que até que no começo tinha ali, era mais cético e tal, e eu lembro de várias entrevistas do Ciro, bem no começo da CPI, o Ciro estava bem pessimista. Agora ele já fala, olha, a CPI está sim prestando um grande serviço à sociedade por escancarar os erros do governo no trato da pandemia. Agora, quanto ao que vai acontecer depois da CPI, aí o Ciro continua um pouco reticente por conta, assim, da própria condução do Aras à frente da PGR. Sobre militares na ativa do governo, ele criticou isso, né, disse que é inadmissível e que num governo seu isso não vai acontecer, isso tem afetado e muito a imagem das Forças Armadas junto à sociedade. Disse algo interessante em relação ao Miranda, né, o Luiz Miranda, o Arthur Lira, presidente da Câmara, e Ricardo Barros, líder do governo. Disse que o Barros e o Lira, eles não se bicam muito, porque eles disputam ali na Câmara quem que vai ficar como intermediário principal junto a Bolsonaro. Um presidente da Câmara, outro líder do governo, ambos do PP, mesmo partido. E aí ele fala que pode ser que o Miranda tenha sido usado por Lira para, de certa forma, atacar o Barros. Então a gente vai ter que aguardar. Realmente isso faz um certo sentido. E indagado, né, que como é que ele vai governar então sem se curvar a esses que estão colados em todos os governos. O Barros estava ali junto com o Fernando Henrique, junto com Lula, junto com Dilma, Temer, agora com Bolsonaro.
Aí, inclusive, eu quero fazer uma propaganda para o canal Cortes do Ciro Gomes, que fez um corte muito interessante sobre essa resposta do Ciro. E aí o Josias chega a citar, além do Lira e do Barros, o Bezerra, que lá no Senado é líder também. E aí todos eles réus, né? Todos eles estão envolvidos aí em vários esquemas. E aí o Ciro diz que é não mentir para o povo na campanha, politizar o povo, mostrando a importância do voto para deputado, para senador. Porque quem o povo eleger, o Ciro, que não é candidato a imperador, vai ter que negociar. Aí alguém pode até assustar. Nossa, negociar, que palavra feia. Gente, negociar faz parte. O Ciro até cita, né, em diversas democracias, esse trato do presidente com deputados e senadores acontece. Agora, a grande questão é negociar o que e como. Porque tem gente que negocia permanência no poder, negocia impunidade, negocia coisas ilícitas. E a questão não é essa. Então o Ciro até fala, emenda individual é normal. Eu acabei de chegar em casa aqui agora, tinha um outdoor. Um deputado aqui da minha cidade conseguiu uma emenda para um negócio aí, tá lá, 200 e poucos mil reais. Emenda individual, faz parte. Ele fala, participação no governo é legítima, então a gente não pode condenar, nossa, o partido indicou o fulano para o ministério. É qualificado? É capacitado? Isso faz parte. A questão é que nem sempre essas indicações são feitas à luz do dia, são feitas de forma transparente, de forma honesta. E aí é preciso negociar, diz o Ciro, algo prometido de forma clara na campanha. Então você propõe uma reforma e vai negociá-la. É isso, sem fazer nenhum tipo de maracutaia. O Tales citou essa reunião do Centro Democrático e pergunta se o Ciro quer fazer parte ou atraí-la para si. O Ciro fala, eu quero unir o Brasil. Agora, o Ciro disse uma reflexão importante, que os partidos estão forçados, até por conta desse tanto de pesquisa, a antecipar suas decisões. E nada está posto, disse o Ciro. Tudo que parece hoje é muito mais luz do que fogo. Anotem o que eu estou dizendo. Importante isso aqui, hein? E reforçou a ideia, né, de uma aliança com o DEM, PSD, PSB, Rede e PV. Se ele vai conseguir, ele próprio diz que não sabe, mas que tem falado disso à luz do dia de maneira assim, cristalina, para que todos saibam e, enfim, isso é um risco que ele corre. Tem muita gente até critica, fala, o Ciro não devia ficar revelando que negocia com esse ou com aquele partido. Mas é o estilo, o Ciro gosta de fazer as coisas realmente assim, de maneira transparente. Ele até coloca lá uma frase aqui que foi interessante, que com MDB não quer ir nem para o céu. Claro, MDB do Eunício, do próprio Renan, do Lobão, que não foi reeleito, Eunício também não, do Jucá, que também não foi reeleito, mas o Lula, né, vive tentando ressuscitar alguns deles, já se encontrou com o Eunício recentemente. E sobre o PSDB, ele fala, olha, será que o PSDB deixará de ter candidato? Porque o PSDB está reunindo, né, essa turma do centro. O Ciro acha que não, acha que o PSDB vai sim ter candidato em 2022. Acha que Bolsonaro não estará no segundo turno, e ele até fala, olha, não essa é a torcida minha, ou uma análise que eu faço, mas eu acho que o segundo turno será entre eu, Ciro Gomes, e o Lula. E lá quer ter a oportunidade de discutir modelo econômico e de gestão, que acaba colocando a corrupção no centro do poder. Então ele espera sim poder discutir essas coisas com mais profundidade com o Lula nas eleições. E ele fala, né, entrando nesse assunto de corrupção, tem horror ao lavajatismo, né, que essa não a Lava Jato, mas ao lavajatismo. Muita gente endeusou o Moro e tal, a Lava Jato, até hoje, Dallagnol, e ao udenismo de Guela. E aí o Josias cutucou sobre a questão do Lula corruptor ou corrupto. O Ciro deu uma resposta, a gente percebe que ele nem queria entrar muito nisso, você já deu polêmica demais, mas ele não fugiu da pergunta, foi perguntado, então fazer o quê? Tem que responder. Reforçou que é o maior corruptor da história moderna e não da história total do país e tal. Disse que o Lula não teve o devido processo legal e o Ciro acusou isso na data, não é agora que ele está falando isso. Lula, só que aí ele reforçou, Lula apodrece onde ele põe a mão. Eu sei que ele é corrupto, mas além de ser corrupto, é um grande corruptor. E ele citou o caso em que o PSB, né, em 2018, foi de certa forma corrompido por Lula, por interesses escusos, mesquinhos. Eu não sei se escuso do ponto de vista, será que teve corrupção? Mas o ato de corromper alguém não é só essa corrupção de você dar dinheiro para o outro, não é só nesse sentido. Enfim, é um conceito bem mais amplo. Citou a questão do Eunício, que recebeu um contrato de 1 bilhão sem licitação, e o Ciro denunciou isso, não é de agora.
Falou do Temer, do Cunha, enfim, de várias questões ali envolvendo o Lula. E aí o Tales rebate: ah, mas antes você dizia que ele era honesto. E o Ciro disse: olha, você está enganado. O que acontece é que o Ciro lá atrás acreditou que o Lula não sabia, e o Ciro até justifica, porque ele estava no ministério no primeiro governo do Lula, e ele percebia que quando chegava uma notícia, o Lula ficava espantado. Então ele fala: a reação do Lula me fazia acreditar que ele realmente não sabia. Só que aí depois as coisas foram acontecendo, ele até cita o caso do Palocci, que devolveu 100 milhões, é réu, confesso, e ele falou: vai dizer que o Lula não sabia disso, né? Porque o Palocci não é alguém que você se une por um pragmatismo, era o braço direito, até brinco, direito e esquerdo do Lula e do PT. Então não é possível que o Lula não sabia disso. Foi questionado sobre o João Santana, reforçou que o João errou, que não foi condenado por corrupção, foi até absolvido pelo Moro, mas por Caixa 2, algo que na época era muito comum, o que não torna isso certo. Mas que o João já pagou e tem o direito de voltar a trabalhar e fazer aquilo que ele de fato é um gênio. O Tales volta com a questão de que Ciro sempre foi aliado e agora está ácido em relação ao Lula, tipo um oportunista. Os petistas adoraram essa fala, eles recortaram esse trecho e divulgaram aí, né, muito na internet. E o Ciro falou: olha, eu sou a mesma pessoa. Eu denunciei o Cunha, o Eunício, todo mundo na data, na época. E ele reforça: olha, é importante a gente refletir sobre o sistema que causou o Bolsonaro. E aí ele fala: ah, mas você elogiou o Lula, tem vídeos seus aí na internet. E o Ciro fala: olha, tem mesmo. E o Ciro até repete alguns elogios. Agora, depois o tempo passa, o que acontece? A gente percebe que deu com uma mão e tirou com a outra. E que eles tentam esconder os erros da Dilma como se ela não fosse do PT. Aí o Ciro cita ali algumas questões, nós já falamos aqui disso muito no canal. E aí sobre esse vídeo que o Tales falou, o Rovai pegou um vídeo, Rovai é do site Fórum, e compartilhou no seu Twitter para mostrar: olha quem é o Lula na visão do Ciro. Vamos assistir esse vídeo. Lula é o governo que melhorou o poder de compra de salário mínimo de 76 para 320 dólares em 8 anos, a poder de compra. O governo Lula é o governo que ampliou o crédito como proporção do PIB de 17 para 55% do PIB. O governo Lula é o governo que criou uma rede de proteção social que baniu a fome do lado de 40 milhões de pessoas que, tendo a rede de proteção social, conhecida por Bolsa Família, comem, não tendo, passam fome. Esse é o governo Lula. Não sei qual a opinião de vocês. Bom, só que o que aconteceu? O Rovai, não sei, ele se esqueceu de colocar o complemento do raciocínio do Ciro. Como ele não fez isso, eu vou fazer isso aqui no canal. Acompanhe e vai pegar até a palavrinha final para vocês verem que é a continuação. Vamos ver como é que o Ciro conclui esse pensamento. Não sei qual a opinião de vocês sobre este governo. Agora, eu sei que o governo Lula é o governo que loteou a Petrobras, que botou Michel Temer na linha de sucessão, que conciliou com Renan Calheiros e de novo está conciliando, que conciliou com Onísio Oliveira e de novo está conciliando. É o mesmo governo que acertou-se com o Eduardo Cunha na presidência da Câmara dos Deputados. Então, a minha opinião sobre eles é isso. Perguntado, eu respondo. Bom, acho que eu não preciso dizer mais nada, né? O Josias concordou com o Ciro, disse que lembra quando ele falou sobre essa questão de Furnas, do Temer, do Cunha, etc. Aí o Josias entra falando que o Ciro foi muito duro com a Lava Jato no passado e que parece desconsiderar os benefícios da operação. O Ciro falou: olha, eu apoiei no começo, tem alguns ganhos importantes sim, tem registros aí na internet, que até vibrou quando a Lava Jato prendeu o Gedel, Cunha, Temer, todos acusados por ele, Ciro Gomes. Mas que o Ciro, até pela formação jurídica, tem horror ao arbítrio, tudo isso que foi feito de excesso na Lava Jato e, enfim, o Ciro não pode concordar com isso. E ele cita o fato do Moro ter virado um politiqueiro e que estava espalhando nulidades. E ele falou: eu avisei isso, ia dar errado. E até cita outras operações que não terminaram bem. E aí, meus amigos, né, aí caminha para o final, a entrevista é encerrada e a gente percebe que, assim, daqui até as eleições será duro. A gente vai ter que acostumar com entrevistas extremamente construtivas, como aquela do Conexão Xangai, a da própria Prioli, participações como do Rafinha, no Flow, e outras em que os próprios entrevistadores eles vão deixar o Ciro em torno disso, talvez para pegar algum ponto polêmico, e muitas vezes eles conseguem. Então é mais um alerta que o Ciro tem que ficar muito atento, e eu percebi que ele está mais atento desta vez, ele está mais calmo, ele fala com mais tranquilidade, enfim, calculando muito bem
para não escorregar nessas cascas de banana que o pessoal tenta colocar e já colocou outras vezes ele já escorregou. Então vamos ficar atento nas próximas participações do Ciro, entendendo, né, que nessa necessidade de expor as suas ideias, ele acaba indo em locais, em ambientes em que a ideia de quem convida nem sempre é realmente debater um projeto nacional de desenvolvimento, mas às vezes ficar remoendo essas questões que muita gente nem gosta muito, mas que eu particularmente acho também importante que a gente avalie tudo isso. Pessoal, valeu, muito obrigado mesmo, passamos dos 13 mil inscritos, só tenho a agradecer a vocês e até o próximo vídeo aqui do canal Politizando.